A acusação continua. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó, capítulo 5. Mas antes eu quero fazer 3 pedidos. O primeiro é para que você não apenas ouça, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas possam vir a ser abençoadas também através desse estudo. O segundo pedido é que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você poderá ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmo, um trecho de Provérbios. A intenção com essa leitura é que você venha concluir a leitura bíblica em um ano. Você vai poder ler de Gênesis a Apocalipse em um ano. O terceiro pedido que eu quero fazer é que você participe de pelo menos um dos estudos. Então, nós temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. Na descrição desse estudo no YouTube, você pode ver aí as datas e os horários dos estudos, também nas nossas redes sociais, ali no Instagram. Toda semana é postado ali, então, a agenda da semana da nossa igreja, que você possa, então, verificar ali um dia, um horário. Tem os temas também que estamos tratando aí nos estudos, para que você possa participar e, com isso, adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor, melhorar o seu relacionamento com o Senhor, melhorar o seu relacionamento com o próximo. E esse é o desejo, então, aí do nosso coração. Dito isso, feito esses 3 pedidos, quero compartilhar com você hoje apenas um versículo. Jó capítulo 5, versículo 27, o último versículo desse capítulo, o último trecho aí, então, da fala de Elifaz. E aí, então, o texto diz: verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Então, nesse capítulo, desde o início lá da acusação, ele vem falando então que Deus ele não permite que certas coisas aconteçam na vida de um ser humano sem motivo, e que certamente Jó deve ter cometido algum pecado. E aí ele pede para olhar então para a história, olhar para as pessoas, olhar para as pessoas em volta. E aí ele começa a falar como que Deus abençoa aquele que anda nos caminhos dele, mas como que Deus então amaldiçoa quem comete pecado, acusando então aí a Jó de ter cometido esse pecado, e pede então para ele analisar essas palavras dele e depois aplicar para a sua própria vida, não é? Imagina, então, coloque-se no lugar de Jó, você passando por certas circunstâncias difíceis aí na sua vida, onde os seus negócios não dão mais certo, e aí você fica sem saber como que você vai conseguir, então, sobreviver, você e sua família. Aí talvez sua família seja acometida de doença, ou então você que foi acometido de doença, que é essa situação aí, o quadro que se encontra Jó. E aí pessoas próximas e da sua confiança chegam até você e falam então a respeito dessas coisas, de que certamente você fez alguma coisa errada, e manda você investigar a sua vida. Que sentimento, o que você sentiria estando ali no lugar de Jó? Então, a gente reflete, pensa um pouquinho a respeito disso, e lendo então o comentário do livro de Jó, de Francis Henderson, eu queria ler aqui um parágrafo que ele fala dentro desse versículo, Então, parágrafo dele, falas dele então, de Francis Henderson, é a seguinte: a falha de Elifaz não é que sua doutrina seja falha, é sua incapacidade como conselheiro. Palavras verazes
são um remédio um pouco insuficiente para um homem nas profundezas. Não é que Jó esteja no momento racionalmente inacessível, devendo ser tratado como um neurótico. Sua depressão é legítima e sadia. A realidade que Deus lhe deu é a pobreza e a doença. Não é uma volta à verdade para desviar sua mente para uma promessa de saúde enquanto ele está se raspando no monturo de cinzas, prometer-lhe riquezas enquanto os salteadores roubam seus animais, dar-lhe sonhos de numerosos descendentes enquanto seus filhos jazem esmagados pelas pedras caídas. Ele fizera o melhor que podia com o que havia de melhor na teologia antiga. O autor de Jó, porém, está para dar novos passos gigantescos em direção a uma compreensão de Deus mais vasta, porém mais misteriosa. Ao vincular Deus com certas regras, ele salvaguarda sua moralidade, mas obriga Deus a uma moralidade além da sua vontade, e é uma ameaça à sua soberania, especialmente quando se trata de um homem que pensa saber qual deve ser essa moralidade. Então, o autor, em suma, vai falar que ele se coloca inclusive acima de Deus, falando como que Deus deve agir e que vai contra, então, ali os atributos de Deus, contra o caráter, como se ele estivesse indo contra o caráter dele. E isso não é verdade. Então, como bem falou aqui Francis Henderson, ele fala então que o Jó, né, ele vai para além da teologia da época dele. Ele está trazendo então uma compreensão nova a respeito da forma como as pessoas viam Deus. A gente precisa olhar então, nós como cristãos, olharmos para uma situação dessa, quando estivermos diante de uma pessoa com tamanho sofrimento, e ter compaixão, que é o que Jesus nos chama para ter. Nós como cristãos, como imitadores de Cristo, nós não podemos ter uma atitude e sentimento, principalmente sentimento, porque o sentimento vai gerar nossas atitudes. Então não podemos ter uma atitude, um sentimento diferente que a compaixão. É necessário a gente lembrar das falas de Jesus lá em Mateus 25, quando ele fala: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, quando estive nu vestis-me. Então é necessário que a gente venha ter essa compaixão com outro ser humano, independente de quem é o ser humano, porque Jesus fala: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então lembra muito a palavra então ali de Jesus, né, na parábola de Jesus ali, do bom samaritano. Um homem ia pelo caminho e foi acometido de salteadores. Então, qual que foi a postura do levita, qual que foi a postura do sacerdote e qual que foi a postura do samaritano. E o samaritano, então, com quem o judeu não tinha coragem de beber no mesmo copo que ele, é o que teve ali a postura mais digna. Então, a gente precisa compreender essa necessidade das pessoas, não é assim? Vermos, percebermos, nos compadecermos, por mais que a gente não venha conhecer às vezes a pessoa, né? Que é o caso então ali da parábola do bom samaritano. Era um homem que ia pelo caminho. Que homem? Não sei qual raça, não sei de qual povo, não sei de qual cor, não sei, eu não sei nada a respeito desse homem. Eu sei que é um homem, é um ser humano que está caído no caminho à beira da morte, e que eu, como um outro ser humano, não posso ter uma atitude indiferente. O mínimo que se espera
é um auxílio da parte, então, minha, outro ser humano, vendo um ser humano, então, padecendo ali na minha frente. Nós, como cristãos, a gente precisa ter um olhar diferente, um olhar diferenciado, então, aí do mundo. Então, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir tem que ser guiada pelas palavras de Jesus. Então, nós precisamos ter essa atitude de socorrer a pessoa, qualquer que venha a ser a pessoa, né? Por compaixão, porque precisamos então usar a empatia, né? Se fôssemos nós ali, o que a gente gostaria que alguém fizesse? Então, empatia com o outro, mas que vai além, né? Porque empatia fica muito simples, né? A palavra correta verdadeiramente é compaixão. Então precisamos ter compaixão das pessoas. E quando estivermos pelo caminho, e qualquer que venha a ser esse caminho, que ao percebermos uma outra pessoa passando por algum tipo de necessidade, essa situação não pode ficar alheia então à nossa vida. Nós precisamos então nos compadecer. O que esse mundo precisa é de mais amor, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, sem amor eu nada serei. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.